Olá, pessoal! O nosso trabalho se trata da teoria do branqueamento. Bom, o que é possível ver no Brasil hoje é uma mistura de raças que vem sendo cultivada há séculos, desde o surgimento do país. Quando os portugueses chegaram, já se encontravam diversas tribos de índios e depois da instalação do povo português vieram espanhóis, africanos, holandeses, italianos, japoneses, entre outros. Toda essa massa vivendo em um só território resultou no que chamamos de miscigenação, e é dessa mescla que originou-se os brasileiros. Infelizmente, nem todas as cores de pele foram respeitadas nesse longo processo da história do Brasil. Todo mundo já ouviu falar no período da escravidão, né? O fato é que mesmo após a abolição da escravatura, os negros não tinham nenhum direito civil. Essa é uma realidade que ainda faz parte da história dos negros, mas no passado o preconceito era ainda pior, chegando a existir um conceito que desejava extinguir os povos negros, a chamada teoria do branqueamento. Em qual desses dois cavalos aqui você apostaria numa corrida de Tour? Esse puro sangue, bonitão, filho de campeões? Ou essa mulinha mirrada, fraquinha, filha de jegue? E se você é um fazendeiro, qual vaca você compraria para produzir leite? Essa holandesa, forte, robusta, de família premiada? Ou essa mimosa, capenga aqui do lado, hein? E para escolher uma raça para montar o seu país? Esse nórdico, branco, de olhos azuis, bonito, gostoso, bem alimentado há 200 gerações? Ou esse cafuso, corcunda, com sífilis, desnutrido? Pois é, galera, foi exatamente essa alegoria absurda que os eugenistas defendiam há 100 anos atrás no Brasil. O Brasil tem que ser branco. Então, galera, a abolição da escravatura aconteceu no Brasil. Você lembra da data, você aprendeu na escola, 13 de maio de 1888. Princesa Isabel, legal, ok, não temos mais escravidão no Brasil, que legal. Mas aí depois o que aconteceu? Política de inclusão do negro na sociedade, educação, trabalho, reforma agrária? Não. Os intelectuais brancos começaram a investir numa parada chamada eugenia. Ou seja, existe diferença entre brancos e negros. Essa eugenia dizia que os negros não poderiam ter os mesmos privilégios que os brancos. Afinal de contas, para que direitos iguais se eles eram supostamente diferentes? Branqueamento racial era um pensamento que foi aceito no Brasil entre 1889 e 1914 como a solução para o excesso de negros. Admiradores desse pensamento acreditavam que a raça negra iria avançar culturalmente e geneticamente, ou até mesmo desaparecer totalmente dentro de várias gerações de miscigenação entre brancos e negros. Esse pensamento ganhou o apoio da ideologia do racismo científico e foi um ato de darwinismo social, no qual foi aplicada a teoria de Darwin da seleção natural a uma sociedade ou a sua raça. Combinando essas duas ideias, o branco da elite da época acreditava que o sangue branco seria superior e iria clarear as demais raças. As teses, de modo geral, só foram desacreditadas de fato após a Segunda Guerra Mundial, sobretudo por meio de congressos fomentados por organismos internacionais, como a ONU, Organização das Nações Unidas. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos.
Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista. E quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas.